Gente, mas agora vem aquele momento que o padre quer falar de um assunto muito importante para você, para a nossa família. É o nosso Papo Reto. Dá uma olhadinha no nosso VT. Em 2018, a Organização Mundial de Saúde estimou que em 2020 a depressão seria considerada a doença mais incapacitante do mundo. Pois bem, estamos em 2020 e se tal estimativa ainda não se confirmou, certamente estamos bem perto disso. Por aqui, 11,5 milhões de pessoas sofrem com problema de depressão. Um levantamento feito pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, com 1.460 pessoas em 23 estados, mostra que casos de depressão aumentaram 90% no intervalo de pouco menos de um mês, em meio às medidas de isolamento social para combater o coronavírus. O tédio do isolamento, a incerteza quanto ao futuro e as dificuldades financeiras causadas pela pandemia do Covid-19 podem gerar uma nova epidemia, durante ou mesmo após o período de enfrentamento do coronavírus, a epidemia da depressão. Acompanhe o nosso tema de hoje. Minha gente, tá vendo como é que é? Esse aí é o Papo Reto que agora eu quero trabalhar um pouquinho com você. Depressão é considerada a pior doença do século. A pior. Muita gente agora pode estar pensando, nossa, padre, mas nós estamos vivendo uma pandemia, estamos? Quantas mortes? Sim, mas não se compara ao número de pessoas que foram diagnosticadas com um quadro depressivo. Mas não é só por causa da depressão, não. Não é por causa da pandemia, não. É por causa já de motivos outros. Antes da pandemia, já batia recordes a depressão e leva muitas pessoas também, se não for cuidada, até o falecimento, a suicídios e coisas piores. Por exemplo, hoje mesmo, eu estou trazendo, nós vamos dar algumas dicas sobre Elvis Presley. E o Elvis Presley foi um homem que teve grandes carismas, um homem que Deus deu dons para ele maravilhoso, deixou um legado lindo através da arte. Mas também tem um legado na família dele de depressão. A mãe dele faleceu por motivo de depressão, ele faleceu por motivos de depressão. A filha dele tem depressão, Lisa Marie, e mais recente, o neto do Elvis Presley, que ele não conheceu, Benjamin, se suicidou por causa da depressão. Por isso, amados, eu quero trazer agora para vocês aqui, olha, presta atenção. Esse nosso querido amigo aqui é um especialista, né, em relacionamentos pela Universidade de Miami, especialista em ansiedade e síndrome do pânico e também pela Universidade da Califórnia, hein? Atua na profissão há mais de 23 anos. Autor de vários livros, A Inveja, O Inimigo. Estou aqui, tem alegria de estar aqui ao meu lado. Esse meu querido vai trabalhar, falar um pouquinho sobre esse assunto com a gente. Alexander Bess, é isso mesmo? Isso, tudo bem. Obrigado, padre, por estar aqui no seu programa. Você está com o microfone direitinho, não precisa do bastão? Aqui na Bendita Hora, obrigado pelo programa, pela querida emissora, essa emissora familiar tão importante, que acolhe ali, né, nas casas das pessoas, tantas pessoas com tantas mensagens, não só em relação aos apresentadores, como os convidados também, e sempre essa capacidade que vocês têm de transmitir. Mais uma vez, obrigado, padre. Alexander, pode chamar de Alexander. Como você quiser. Meu irmão chama Alexandre, ou o grande. Vou chamá-lo então de Alexander. Tá bom. Okay? Alexander, é o nome dele mesmo, nome bonito. Alexander, realmente a depressão é uma doença que, segundo, não sei, você é um especialista, é a doença que mais mata hoje? Eu estou fazendo um livro sobre depressão. Quando a gente fala em saúde mental, é importante a gente diagnosticar primeiro, fazer a separação da classificação mental. Se é uma classificação psicótica ou se é uma classificação neurótica. A depressão, geralmente, ataca as pessoas que têm neurose. Por quê? As pessoas que têm psicopatia não têm empatia com o mundo, né? A psicopatia é uma doença orgânica. A depressão, ela traz uma tristeza muito grande, é uma condição clínica, então é uma condição persistente clínica, irreversível, não existe cura para a depressão. Eu ouvi falar que é uma queda do humor.
Não, a depressão, na realidade, desculpa, te cortei. Claro. A depressão, na realidade, ela remete a um transtorno de humor também, porque você fica ali muito quieto, muito recluso. Agora, a depressão, você pode nascer com ela, no caso do Elvis. Eu sou um fã imenso do Elvis, eu lembro quando ele morreu. O Elvis nasceu com a depressão. Não tem a sombra de dúvida nenhuma. Apesar que ele teve um problema de coração ali também. O problema é que a depressão, em psicologia, por isso que eu falei da introdução, quando a gente fala em psicologia, são poucas as doenças que matam. Então, a anorexia nervosa mata, né? A depressão pode matar, transtornos ali alimentares também matam. Mas a depressão, ela é uma condição clínica persistente, remetendo ao quê? À tristeza. É diferente de você hoje fazer um vestibular e você não entrou, você pode ficar triste. Mas essa tristeza vai embora daqui a uma semana. Você perdeu um parente querido, tal, você vai ficar triste uma semana, um mês, apesar que o processo de luto ele demora na nossa cabeça 9 meses. Sim. Tá? Então, quando uma pessoa morre, o seu processo de luto, ele é o processo de nascimento ao contrário. A elaboração do luto demora 9 meses. Isso é muito importante que você está falando para nós, porque é o seguinte, vocês estão entendendo, gente, o que esse especialista, o Alexander, está falando para a gente? Olha só, tem pessoas que nascem já com essa probabilidade de ter a depressão, outros não. Exato. O que acontece? Padre, a depressão pode ocorrer, por exemplo, com a pandemia. Tem pessoas que começaram a ficar com depressão, mas não necessariamente pelo motivo da pandemia ou da perda de alguém, não. Outros fatores que podem estar levando à depressão, não é Exato. Isso, Alexandre? A pandemia ela pode ocasionar uma depressão, só que ela vai causar uma depressão transitória. Transitória. Tá? Agora, se você já era uma pessoa depressiva, sim, e você não sabia que você tinha sintoma, ou o sintoma não tinha sido manifestado, era um sintoma latente, quer dizer, que está perambulando pelo cérebro, você precisaria do quê? Você precisaria de um gatilho psicológico, como a gente chama. A pandemia consegue fazer esse gatilho. E aí você vai ter a depressão porque a pandemia desenvolveu, desenvolveu este sintoma. Porém, se você não é uma pessoa depressiva, você pode ter manifestações isoladamente depressivas apenas enquanto durar a pandemia. Acabou a pandemia, acabou. Agora, a depressão também pode ser por fator genético, que é o caso do Elvis, é um cara que eu amo muito, assim, de paixão, amo muito. Lembro, eu era muito pequenininho quando ele morreu, mas eu lembrei, já me deu um incômodo muito grande, né? Claro, claro. E era um cara do bem, era um cara completamente do bem. Dúvida. Fazia caridade, fazia tudo. Um cara simples, não tinha aquela arrogância que tantas celebridades têm. Né? E era o maior do mundo, vai ser sempre o maior do mundo, número 1. Enfim, e cantava... Gostei do Alexandre, tô gostando do Alexandre. E o Elvis é o único artista... Não, porque eu tenho uma trilogia e ela termina no Havaí. E eu uso o show do Elvis que deu no Havaí para simbolizar ali as cenas românticas, tal, que foi em 73. O primeiro show do mundo, via satélite, assistido por 1 bilhão de pessoas. Sim. 1 bi. Isso em 73. Né? O Brasil só foi aparecer na semana seguinte porque aqui não tinha TV colorida ainda. Olha que absurdo. Né? Demorou um pouquinho para vir para cá, mas veio. Enfim, aí o que acontece? Quando o cara cantava em todas... É importante falar isso porque você pode ter qualquer qualidade artística, porque cantar... Eu acredito que o senhor deve cantar nas suas missas e tal. Eu não tenho voz, não adianta. Eu já não nasci com esse dom, não adianta eu querer, tá? Porque eu não tenho isso. Então, independente do dom que você nasça, os acometimentos psicológicos ou mentais, eles não impedem você de ter o dom, mas o dom também não te dá imunidade. Então é importante você fazer um tratamento, tentar progredir. O Elvis ele tinha uma qualidade absurda em cantar em qualquer estilo musical, rock, blues, gospel, que foi onde ele começou, agora, etc. Uma pergunta aqui, Alexandre, acho que é muito importante também para os nossos telespectadores. A gente sabe que hoje muitas pessoas estão falando muito que está tendo uma dificuldade em relação à ansiedade, à insônia. Claro, porque hoje em dia você tem um negócio, você tem ansiedade e a depressão... Mas tudo isso pode despontar amanhã para uma depressão, se não for tratada? Ansiedade não leva à depressão, são sintomatologias psicológicas antagônicas, uma em cada ponta. A ansiedade é um transtorno também recorrente, que também não tem cura, tanto a ansiedade quanto a depressão, não existe cura para isto, tá? Só que a ansiedade não mata e a depressão mata. A ansiedade pode levar a transtornos ansiosos,
como a síndrome do pânico, por exemplo, e outros transtornos obsessivo-compulsivo, alguma coisa nesse sentido, e posso falar aqui 1000 transtornos. Porém, todos esses transtornos podem ser tratados, né? A ansiedade pode levar a compulsão, enfim, pode levar uma série de coisas, mas tratáveis. A depressão você trata, você consegue reverter, você consegue uma remissão dos sintomas, mas não a cura. Tanto para a ansiedade quanto para a depressão, não há cura. O que tem hoje de ansiedade muito novo, que não existia até esse ano, é que a gente chama de ansiedade exclusivamente pandêmica, que é motivada pela pandemia, que é aquela ansiedade que você fica em casa para você não pegar o vírus na rua. Entendi. Tá? Então, assim, o problema é que a ansiedade ela é um transtorno de intensa movimentação e te traz um estado de intensa inquietação. Então, você fica muito inquieto, você está parado, mas o seu cérebro está trabalhando. É como se a gente estivesse aqui parado e a minha sensação é que eu estivesse num autódromo de Fórmula 1 andando a 300 por hora. Essa é a melhor definição de ansiedade. Tá? Também é um transtorno que você pode nascer ou ele pode ser adquirido ao longo da sua formação de infância. A depressão, além do fator genético, que eu acho que era isso que você ia perguntar, a depressão, além do fator genético, ela pode ser iniciada por qualquer tipo de violência que você teve na infância. Trauma. Pode. Trauma. Abuso sexual. Tirou as palavras, acidente tirou as horrível. palavras da minha boca. Abuso sexual é fantástico para aliciar a depressão. É um dos fatores carro-chefe, é isso? Isso, falou bem. Só que aí o que acontece? A partir do momento que essa sintomatologia ela se desenvolveu por causa de um sintoma dessa natureza, também é reversível. Entendi. Né? Psicose pode... psicose induzida por drogas pode levar à depressão. Não a psicose em si, mas a psicose induzida por drogas. Mas, assim, só pra gente, porque acho que o nosso tempo... Olha, gente, que papo tá tão gostoso aqui e nós já vamos ter que terminar já a entrevista com ele? Gente, Alexander, olha, é o seguinte. Então, vamos lá. A depressão, você falou assim que ela não tem cura, mas tem como você cuidar dela. Tem. É como diabetes, você vai conviver com ele. Não tem cura, mas você pode sobreviver bem controlado. Por remédios, é uma das maneiras... E também tem maneiras naturais que podem combater a depressão. A melhor dica que eu daria para os seus ouvintes, para os seus telespectadores, padre, e para todos, né, da Rede Vida, é que a depressão ela pode ser feita a manutenção com o tratamento adequado com psiquiatra e com psicólogo, apenas com psiquiatra e com psicólogo, que são os únicos profissionais que entendem de saúde mental. Competência para isso. E a depressão faz parte da saúde mental. Além disso, uma boa alimentação, muito sono, academia de ginástica e, principalmente, atividade terapêutica diária. Você não pode deixar o depressivo sozinho. E a gente falou um pouco de suicídio, talvez não dê tempo, mas a depressão ela está ligada... Ela está ligada ao suicídio. Não existe como você se suicidar, você ter ideação suicida, sem você ser uma pessoa depressiva. Faz parte do quadro clínico. Legal. Alexander, olha só, eu agradeço muito a sua participação. Eu que agradeço. Olha, nós vamos combinar de você voltar. Aí eu vou te dar um abraço na volta. Vai dar um abraço. Quando tiver essa pandemia acabada. Eu quero falar muito mais sobre essa depressão aí, porque tem muitas outras coisas. Estou fazendo um livro, você vai gostar. Legal. Obrigado. Olha, gente, Alexander aqui com a gente. Vamos agradecer a Deus, né? Pela vida do Alexander, que veio nos trazer boas informações a respeito disso.